semelhante às antigas cidades gregas. As antigas cidades gregas eram chamadas polis, como Atenas, Esparta, Troia, porque elas tinham um governo autônomo. Nosso lar possui uma orientação política autônoma, embora determinadas peculiaridades que veremos no decorrer de nossa exposição. Ela foi fundada no século XVI, no período pós-descobrimento, por distintos portugueses desencarnados. E há um registro interessante que gostaríamos de fazer. Enquanto os portugueses, os descobridores, colonizavam o Brasil por terra, digamos assim, colonizavam o Brasil físico, os portugueses desencarnados colonizavam o espaço espiritual do país recém-descoberto. Nós podemos observar, através da própria obra, como também noutro livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que enquanto o Brasil era colonizado por terra, uma equipe espiritual colonizava o espaço espiritual do Brasil, que até então era apenas habitado por indígenas desencarnados. Trata-se de uma constatação interessante, mostrando como os dois planos da vida estão integrados. Nosso lar copia a administração de uma outra cidade espiritual situada numa dimensão mais alta. André Luiz se refere à cidade Campo da Paz. É uma cidade que se situa numa outra dimensão. Nosso lar, os fundadores de nosso lar, se inspiraram nela para fundar a própria colônia espiritual. Vejamos a estrutura político-administrativa de nosso lar, que é uma cidade-estado, e, portanto, funciona com autonomia. Nosso lar possui um governador. Vejamos, não se fala em prefeito, se fala em governador. É uma cidade com governo próprio. E 72 ministros, divididos em 6 ministérios. Cada ministério é composto por 12 ministros. Talvez numa homenagem ou numa referência espiritual significativa aos 12 apóstolos. Os 6 ministérios de nosso lar são os seguintes: o da união divina, o da elevação, o do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração. Segundo André Luiz, os 2 primeiros ministérios, o da união divina e o da elevação, se ligam aos planos superiores, estão ligados às dimensões superiores. Interessante, Chico Xavier dizia
que quando ele podia observar os diversos mundos ou as diversas dimensões, era como se ele enxergasse um mundo dentro do outro, diversas camadas concêntricas. Vejamos bem, para os espíritos, nós estamos no interior da Terra. É como se nós vivêssemos no interior da Terra. Como para nós, os espíritos que habitam a dimensão das trevas, que é a dimensão inferior, imediata, vivem no interior da Terra, numa dimensão considerada subcrostal. Nós precisamos tomar a crosta, ou seja, a Terra, como referência, porque nos encontramos vivendo nela. Estamos aqui vivendo na frequência vibratória com que a matéria ou com que a vida material aqui se manifesta. Os 4 outros ministérios, o ministério do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração, se ligam, segundo André Luiz, às esferas terrestres. Então, em nosso lar, temos 2 ministérios que se ligam aos planos superiores e os outros 4 se ligam mais às esferas terrestres. Observemos o seguinte: em nosso lar, de certa maneira, o poder é descentralizado. Diferentemente do que ocorre na Terra. Nós temos países que são comandados por ditadores, por regimes de exceção. Temos sobre a Terra poucos países nos quais a verdadeira democracia e a verdadeira descentralização é exercitada. Cada ministério em nosso lar permanece sob a responsabilidade de 12 ministros. Para brincar, nós costumamos dizer que é para dificultar a corrupção. Porque nós sabemos do que o homem ou do que o espírito humano, com a sua ambição, com o seu egoísmo, é capaz. Em nosso lar, existe a descentralização de poder. Trata-se de um modelo de cidade do futuro. Nosso lar é uma cidade futurista. E para nós, ela é literalmente futurista. Porque nosso lar representa o nosso domicílio. Quando ocorrer conosco o fenômeno da desencarnação. Desencarnar é o futuro de todos vocês, não é? Que aqui estão, literalmente, nosso lar é uma cidade futurista. Continuemos acompanhando a questão da inversão de valores. Em nosso lar, a ministra veneranda é um dos espíritos de mais elevada hierarquia.